Dois termos interessantes para a gente fazer a diferença é o termo mutação e o termo epigenética. Ambos têm a ver com a alteração no material genético. A diferença, gente, é que quando a gente fala em mutação, mutação é qualquer alteração acidental. Quando a gente fala, moçada, em acidental não programada, no material genético de alguém. Por que eu estou falando em acidental? Por que eu estou falando em não programada? Porque quando eu falo, por exemplo, lá, em engenharia genética, não é mutação, né? Engenharia genética foi programada pelo cientista, pelo pesquisador, o que é que ele ia fazer, como é que ele ia mexer no material genético do cara, enquanto que mutação ela é completamente na doida. Para começar, você não faz a mutação de propósito, ela não é programada, ela acontece acidentalmente. E nesse caso, gente, a mutação, ela envolve mudanças na sequência de bases nitrogenadas do DNA de alguém. Estou falando, gente, em DNA, exceção vírus, né? Que vírus, o material genético pode ser de RNA no lugar de DNA, mas de qualquer maneira, de modo geral, nos seres vivos, tirando lá os vírus de RNA, não é só trocar pelo RNA, eu vou ter mudança na sequência de bases nitrogenadas do DNA do indivíduo. Epigenética, gente, ela é uma mudança no material genético, onde essa mudança no material genético não altera o DNA do indivíduo. Quando eu falo que não altera o DNA, escrevendo de outra maneira, ela não promove mudança na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Quando eu falo que não promove mudança na sequência de bases nitrogenadas do DNA, escrevendo, moçada, de outra maneira, epigenética não é mutação. Então a diferença maior é que quando eu falo em mutação, eu vou mexer na sequência de bases no DNA, e quando eu falo em epigenética, eu vou mexer no material genético, sim, mas eu não vou mexer no DNA, eu não vou mexer na sequência de base do DNA, tanto é que não se trata de uma mutação. Ora, como é que eu vou mexer no material genético sem mexer no DNA? Isso aqui acontece através da ativação ou inativação de genes. Como é que eu posso ativar ou inativar um gene sem mexer com o DNA? Mexendo com as proteínas associadas ao DNA. Mexendo, por exemplo, com as histonas que regulam a condensação do DNA. Tem aquela história? Como é que eu ativo um gene? Você ativa o gene descondensando a cromatina. Você inativa um gene condensando a bendita da cromatina nesse caso. Ou seja, estou mexendo nos genes, mas não estou mexendo na sequência de bases nitrogenadas no DNA. O DNA continua do mesmo jeito. Eu mexo, por exemplo, nas proteínas, nas histonas, ativando o gene, descondensando ele, e inativando o gene, condensando ele. Uma coisa interessante, moçada, é que o fenômeno de epigenética, ele pode ser desencadeado por fenômenos ambientais, então ele pode ser desencadeado por fatores ambientais, sendo que nessa brincadeira ele pode ter efeito hereditário. Isso aqui, moçada, é muito, muito esquisito se você conhece um pouquinho sobre evolução. Ideias sobre epigenética, elas estão meio que revolucionando a biologia, trazendo algumas ideias que a gente imaginava antes serem impossíveis para o campo da verdade. A moçada está descobrindo coisas que a gente imaginava que não teriam como acontecer. Por exemplo, claro que eu vou falar sobre evolução com mais calma no futuro, mas todo mundo lembra das ideias evolutivas de um maluco chamado Lamarck, que Lamarck acreditava na herança dos caracteres adquiridos. Lamarck, né, moçada? É aquele cara que acreditava em evolução. Se você for para a praia, pegar aquele bronze e ficar da cor do verão, seu filho já vai nascer mais escuro. Se você for lá para a academia, levantar todos os pesos do mundo e ficar lá com um fortão, com o físico do The Rock, seu filho já vai nascer mais forte. E, gente, nós sabemos que isso não existe. A herança dos caracteres adquiridos, simplesmente, ela não ocorre porque características adquiridas
elas não vão alterar o DNA. Não mexem no DNA. Se você vai lá, moçada, e pega aquele bronze, não mexe no seu DNA. Se você vai lá e fica grandão, não mexe no seu DNA. E, moçada, somente alterações no DNA são hereditárias. Isso quer dizer que se você for para a praia, pegar aquele bronze e ficar lá moreno, não adianta. Seu filho vai nascer tão amarelo quanto você está agora. Se você vai lá, por exemplo, para a academia, levantar todos os pesos do mundo e ficar fortão, seu filho vai nascer tão raquítico quanto você está agora. Simplesmente, as ideias de Lamarck sobre heranças caracteres adquiridos não existe. Caracteres adquiridos não mexem no DNA e apenas mudanças no DNA são hereditárias. Entretanto, gente, ultimamente a galera tem descoberto algumas situações onde você tem que heranças caracteres adquiridos, ela vale. Nesse caso, a herança dos caracteres adquiridos, ela somente pode acontecer, sim, hoje em dia a gente sabe que ela ocorre em algumas situações, através de fenômenos relacionados com epigenética, por exemplo. A galera vai lá e descobre que filhos, netos e bisnetos de sobreviventes dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial já nascem estressados. Ou seja, o cidadão nunca viu um campo de concentração na vida, mas porque o avô dele comeu o pão que o diabo amassou no campo de concentração, o neto do cara já vai nascer estressado. Gente, se fosse alguém falar isso pra mim há 20 anos atrás, eu dizia que isso é impossível. Como assim? Porque meu avô se estressou? Eu me estressei? Uma característica adquirida, que é o cara se estressar no campo de concentração, passar para os filhos, eu diria que é impossível. Afinal de contas, o estresse não teria como mexer no DNA para poder ser hereditário. Entretanto, pode acontecer através de epigenética. O cara que está lá no campo de concentração se lascando, né, ativa uma série de genes para estresse, sendo, moçada, que isso não mexe no DNA. Tudo bem? Isso aqui não mexe na sequência do DNA. Entretanto, o carinha vai lá, ativa uma série de genes relacionados com estresse e ele, moçada, já passa esses genes para o filho já ativado. Então o filho já nasce com o gene do estresse ativado, mesmo que ele não tenha passado para o estresse. Ele vai lá e passa isso para o neto, para o bisneto, e o resultado, várias gerações depois do cidadão lá ter se lascado no campo de concentração, continuam estressados até hoje. Então, volto a dizer, isso é herança dos caracteres adquiridos? É. Isso é lamarquismo? É. Lamarck está errado? Tá. Lamarck está errado. Herança dos caracteres adquiridos? Não acontece. Porque uma vez que eu tenho uma característica adquirida, como alterar a cor da minha pele quando eu me bronzeio, como ficar fortão se eu for para a academia, não mexe no DNA, somente mudanças no DNA são hereditárias. A exceção é a epigenética. O cara no campo de concentração se lascou nessa brincadeira, não mexeu no DNA dele, ok? Não houve uma mutação, não mexeu na sequência de bases, ativou os genes do estresse, passou para filhos, netos, bisnetos, que já nascem estressados. Tem esse exemplo? Hoje em dia a gente sabe de vários e vários exemplos. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que estão privadas de comida, passando fome, elas produzem menos radicais livres. Como a pessoa está com fome, ela produz menos radicais livres, ela se desgasta menos e, com isso, retarda o envelhecimento dela. Né? Um caso que a moçada descobriu alguns anos atrás, que na região da Suécia, onde há 100 e poucos anos atrás, teve um episódio de fome muito grande, galera, durante lá 5, 6 anos, teve lá um problema sério, pouquíssima comida, os filhos, netos, bisnetos dos sobreviventes da fome, até hoje se alimentam normalmente, comem normalmente e têm envelhecimento retardado, envelhecem mais devagar, têm expectativa de vida bem maior do que era de se esperar. Agora, por quê? Porque aqueles caras que há 100 e tantos anos atrás, lá naquela determinada região da Suécia, passaram a fome danada, eles tiveram que ativar uma série de genes para poder economizar energia no corpo. Esses genes que economizam energia, eles vão automaticamente diminuir a produção de radicais livres. Você vai passar isso para o seu filho já ativado, então mesmo que seu filho se alimente normal, ele já nasce com um gene para frear o metabolismo ativo,
já nasce com um gene para produzir menos radicais livres ativo, e mesmo que ele se alimente melhor, ele vai lá e tem um envelhecimento retardado. Gente, isso 100 anos depois continua. Então, por exemplo, lá os tataranetos da galera que passou fome há 100 anos atrás, continuam com isso ativado, continuam com essa característica mesmo hoje. Ou seja, heranças, caracteres adquiridos. Porque o meu tataravô passou fome pra caramba naquele episódio, ele aprendeu de repente lá a retardar o metabolismo e envelhecer mais devagar, 100 anos depois, hoje eu, mesmo me alimentando normalmente, envelheço mais devagar. Ou seja, é herança os caracteres adquiridos. Então Lamarck, meio que ele está sendo reabilitado na biologia. Pelo amor de Deus, não quero ninguém falando, o Landim disse que o Lamarck está certo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nem sempre ele está errado. Estou dizendo que eu estou saindo de uma situação em que a gente achava 20 anos atrás que ele estava completamente errado, para a gente descobrir hoje em dia situações onde ele está certo. Para a maioria dos casos, Lamarck está errado. Em algumas poucas situações, Lamarck funciona devido a episódios de epigenética e a cada dia nós descobrimos mais episódios desses. Então você vai lá, mesmo devido a fatores ambientais, o estresse do campo de concentração, a fome naquela região, liga, desliga genes, ativa, inativa a cromatina, isso aqui pode ter efeito hereditário. Uma última observação sobre epigenética, que esse lance de inativar os genes, existe uma marcação química muito conhecida para a inativar os genes. A metilação das bases nitrogenadas do DNA, metilar, moçada, adicionar grupos metila, né? Quando você fala em metilar aqui na brincadeira, adicionar radicais metil. Então, a metilação das bases nitrogenadas do DNA, hoje a gente sabe que é um dos principais sinais químicos que estimula a inativação de uma determinada área do DNA. É um dos principais sinais químicos que induzem, que estimulam a inativação de uma determinada região do DNA. Ou seja, hoje a gente entende melhor como é que funciona. Quer de repente saber qual é a área do DNA que eu vou inativar? Tranquilo, eu vou adicionar radicais metila nas bases nitrogenadas do DNA daquela área, funciona como um sinal químico. Esse sinal químico estimula a inativação do DNA, de alguma maneira interage com as histonas para você condensar a cromatina e com isso inativar o DNA. Então, nesse caso, não mexe na sequência de bases. Não altera o DNA, não altera a sequência de bases. Entretanto, liga ou desliga o DNA e a metilação das bases nitrogenadas, adenina continua adenina, citosina continua citosina. Não altera a base, mas você altera quimicamente um pedacinho dela, não altera a sequência de bases. Mas isso aí é um sinal químico para estimular a inativação do DNA, para exatamente regular fenômenos relacionados, por exemplo, com epigenética.